Fala, povo! Todo livro e também alguns filmes e séries tem essa figura que tá ali contando a história pra gente. Mas o jeito que ela conta pode fazer a gente amar ou odiar uma história. Então vem comigo e vamos saber um pouco mais sobre a figura do narrador. Gente, o narrador está presente ali em praticamente todos os estilos literários e tem muitas formas de você fazer um narrador, inclusive formas péssimas. Tem alguns filmes e séries que se utilizam de narrador também. Eu particularmente acho que você tem que ter assim muito útero, muitos culhões para você poder fazer um narrador maneiro num filme, numa série. Mas tem alguns filmes que isso se torna essencial, por exemplo, aquele filme mais estranho que é a ficção, ou por exemplo, quando você adapta A Menina que Roubava Livros, não tem como você tirar o narrador, e por aí vai. Hoje a gente vai focar um pouco mais nessa figura dentro do livro e como você faz um narrador bacana, como identificar um tipo de narrador dentro de uma história, e vamos começar justamente por aí, que são os tipos de narrador. E se você está chegando aqui agora, pode se inscrever no canal, que aqui eu falo muito de séries, de filmes, de cultura urbana e também de várias dicas de literatura e audiovisual. Se gostou desse vídeo, pode curtir e compartilhar com seus amigos. Tá, tradicionalmente a gente tem dois tipos de narrador, que é o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem ele é um ser pensante, né, que tá ali contando a história e também faz parte da história e dos eventos. E para que é legal você usar esse tipo de narrador? É quando as histórias são mais micro. Por exemplo, histórias de amor, histórias de briga familiar, histórias de uma coisa que aconteceu no bairro. Um narrador personagem ele é muito bom para isso porque você tá dentro dos pensamentos de alguém que tá dentro da história e também tá ouvindo as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, se você for fazer uma história tipo Crepúsculo, embora seja uma história sobre vampiros, é muito mais uma história de amor, né? É uma história ali de um relacionamento entre duas pessoas. Então faz sentido você usar uma personagem como a Bella, né, que é a protagonista, sendo a narradora. No Clube da Luta, por exemplo, a gente só consegue embarcar tanto nessa história porque o narrador é um narrador personagem. Além disso tudo, o cara não tem nem nome, o que é uma grande sacada. O nome dele é exatamente narrador. E tipo, se ele não fosse o narrador personagem, ou se o narrador fosse qualquer uma das outras pessoas, talvez a gente tivesse entendido o plot twist bem antes e talvez a gente nem gostasse tanto dessa história. Wait, let me start earlier. Like many of you, I was stuck. You want me to deprioritize my current reports until you advise of a status upgrade? Make these your primary action items. I couldn't sleep. No, you can't die from insomnia. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? This is your life, and it's ending 1 minute at a time. I prayed for a different life. Soap. I make and I sell soap. And this is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve. Ow! Hit me in the ear! It was on the tip of everyone's tongue. Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. Agora, o narrador personagem, ele pode sim ser o protagonista, como no exemplo que eu dei, mas ele não precisa necessariamente ser o protagonista. Ele pode ser alguém que está observando os eventos de alguma forma privilegiada e tá ali contando essa história. Um bom exemplo é na saga Crônicas de Arthur, que pra mim é uma das melhores sagas sobre o tema, que é do Bernard Cornwell. Ali a gente tem o Derfel Cardan, que ele é um escudeiro do Arthur, segundo ele, o escudeiro mais fiel do Arthur, inclusive, e ele tá narrando essa história, tanto porque ele tá relembrando, quanto porque ele tá ali escrevendo sobre esse período na Igreja Católica, e ele quer registrar essa história do rei Arthur, mesmo com todas as interferências que vem acontecendo. Então é muito legal que eles usam o Derfel como narrador, porque ele é um admirador do rei Arthur. Então você consegue deixar essa figura lendária ainda mais mística, ainda mais misteriosa, inclusive sobre o que acontece no final do livro, que se vocês não leram a saga eu aconselho bastante. E faz muito sentido ele ser um narrador, porque é ele que cria esse clima e também é ele que opina sobre as personalidades dos outros personagens e faz a gente meio que tomar um lado e não o outro. E a gente tem um narrador observador, que ele é meio Deus, assim, ele é como se ele estivesse em todos os lugares, em todos os tempos, onisciente, onipotente, é o narrador observador. E ele é muito legal para histórias que falam do macro, né? Por exemplo, uma história como O Senhor dos Anéis parece até que ninguém tá narrando, assim. Parece que tá ali, é uma história que sempre existiu, sempre vai existir, e você vai acompanhando os fatos. Por que isso é legal em Senhor dos Anéis? Porque é uma história que fala sobre vários povos, em várias épocas, várias guerras, vários personagens. Então, provavelmente, uma pessoa
só contando, ela não daria muita conta de contar. E aí a gente tem um tipo de narrador que ele pode ser tanto observador quanto o personagem que era um narrador intruso. Eu não sei se procede, mas eu já ouvi de muitas pessoas, inclusive muitos professores de português e muitos teóricos, que esse tipo de narração foi inventado por Machado de Assis e, de fato, essa narração é muito presente em livros como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que acontece ali? É um narrador que ele não importa se ele é meio deus ou se ele é meio personagem, mas ele vai falar diretamente com o leitor algumas vezes. Essa conversa não é ouvindo o pensamento de ninguém, e também não é com nenhum personagem, é meio que... Eu sei que isso é uma história, eu sei que você está lendo. E esse narrador, ele pode ser também observador, né? Eu vejo poucos livros quando o narrador observador é intruso, mas eu acho que seria super bacana, inclusive eu tento fazer isso às vezes. E por que isso é legal? Às vezes você tá lendo uma história que ela é muito complexa, ela tem muitas reviravoltas, ou então ela é muito densa, pesada, e aquilo meio que dá uma quebra, ela lembra o leitor de que aquilo é uma história que tem continuidade, que ela tem que saber o final daquilo. Então eu acho que é uma estratégia que tem que ser usada com moderação, né? Também o narrador não pode ficar atrapalhando toda hora pra ficar falando com as pessoas, mas que ela é muito eficaz e que eu acho que fica muito legal, dá um brilhinho, dá um charme pro livro. Aí tem muita gente que me pergunta em oficinas de escrita que eu dou, ou às vezes em reuniões sobre literatura que eu vou, que é: o narrador é você? O eu lírico é você? Eu digo sim e eu digo não. Eu vou ler aqui um trechinho do primeiro exercício do livro Uma Palavrinha, é o livro que eu sou uma das autoras, e ele fala justamente sobre criar um narrador. Quando escrevemos um poema, conto, crônica, música, romance ou o que quer que seja, tem um pouco de nós no que é produzido. Mas a questão é que nem sempre somos a mesma pessoa. Ouso dizer que assim que pegamos a caneta ou colocamos os dedos no teclado, já vestimos um personagem. Um eu mais ponderado, seguro e confiante que possa escrever por nós, olhando de cima. Então, gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Mesmo que o narrador seja você, ele não é exatamente você do dia a dia. Você vai acabar mudando um pouco a sua personalidade, assim como quando a gente chega num local que a gente não conhece ninguém, a gente não é exatamente igual a gente é com a nossa família ou com os nossos amigos. Então saiba que se o narrador for você, é como se você estivesse pegando emprestado a sua personalidade para escrever aquela história. Como você pode pegar a personalidade de várias pessoas? Por exemplo, digamos que eu quero escrever um livro sobre, sei lá, futebol. E aí eu finjo que eu sou o Zico. Eu não preciso nem colocar o nome de Zico lá, ou Pelé, ou quem quer que seja. Eu só finjo que eu tô vendo pelos olhos dele. Uma pessoa que é apaixonada por futebol, que tem uma experiência, que jogou, que gosta de fulano, que não gosta de ciclano. E eu vou utilizar essas coisas para poder criar meu narrador. Mas o que eu aconselho fortemente é criar uma ficha técnica para o seu narrador. Criar uma ficha de personagem. Eu fiz um vídeo aqui sobre criação de personagem, tá aqui na descrição, se você quiser saber mais completo, assim, como criar um personagem. Mas o básico do básico é você colocar ali um nome pra ele, uma idade pra ele, algumas coisas que ele gosta e que não gosta, uma profissão, coisas que norteiem. Se eu tô escrevendo uma história onde o personagem vai no teatro e eu sei que meu narrador é um ator, ele vai falar muito sobre as coisas da peça, né? Isso vai importar muito pra ele. Mas de repente meu narrador é um arquiteto, então ele vai falar muito mais da estrutura do teatro do que da peça em si. É legal você pensar nessa personalidade pro seu narrador, porque vai te ajudar a pensar na sequência dos fatos e o que você deixa maior e o que você deixa menor dentro da sua história. Lembra do próprio Senhor dos Anéis que eu citei ali atrás? No Senhor dos Anéis é como se ninguém estivesse narrando, mas ao mesmo tempo é como se tivesse alguém narrando, alguém que pegou depoimentos de várias pessoas ali que viveram na Terra-média, juntou com a sua própria experiência e fez ali uma história. Então por isso que as paradas têm tanta descrição, por exemplo, descrição dos objetos, dos locais, porque é como se fosse um registro de que aquilo ali existiu e de que foi importante. Tem um livro que eu amo muito da Elisa Lucinda que se chama Contos de Vista. E nesse livro a gente parece que tá conversando com a Elisa Lucinda, como se ela sentou ali com a gente numa mesa de bar e tá contando algo que aconteceu com ela. Necessariamente aquelas coisas aconteceram com ela? Não, às vezes não aconteceram. Às vezes ela ouviu aquilo de alguém e tá ali botando como se fosse ela que viveu, pegando emprestado, lembra que eu falei lá no início, essa personalidade pra poder fazer a sua história. Agora, gente, minha dica final é a seguinte: todos os elementos da história são importantes. Às vezes a gente está escrevendo uma história para falar uma coisa bem específica. Tipo, a gente quer falar sobre um caso de amor que aconteceu com a gente. E a gente trabalha muito bem o nosso personagem e o personagem do nosso crush. Top. Só que todas as outras coisas que vão aparecer na história, inclusive descrições de locais, de objetos, de situações, flashbacks,
Tudo tem que contribuir para a história andar para frente, para construir o personagem, para ambientar ou como uma curiosidade interessante para sua história. Se for à toa, não coloque. E essa tarefa, quem faz é o narrador. Então preste bastante atenção na forma que você narra, que eu tenho certeza que as suas histórias vão ficar muito mais interessantes. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não curtiram o vídeo, mas curtiram o vídeo, pode dar um joinha aqui que isso ajuda bastante. Valeu, falou!